Criador nos fez iguais a Ele. Amém? Iguais a Ele. Você precisa entender que o eterno Criador do universo, Ele não fez você da forma que você é, frágil, chorão, pecaminoso, uma pessoa que uma hora está bem, uma hora está ruim, um dia está lá em cima, com o astral lá em cima, tem dia que está lá embaixo, tem dia que você sorri, tem dia que você não quer sorrir. Não foi essa a configuração dada pelo Eterno. Amém? No capítulo 1 de Bereshit, Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Então você hoje vai aprender sobre a configuração de Adão e a configuração do Salvador Yahushua, e entender por que Yahushua não podia nascer de uma relação sexual, coisa que esse assunto deixa os judeus ortodoxos e alguns judeus messiânicos, entre aspas, mas muito revoltados, porque eles não aceitam o Messias sendo um semideus, porque ele é um semideus, correto? Ele é parte do fruto divino e parte do fruto de Maria, porque ele herda uma parte divina e herda uma parte humana. Aí eles falam que essa história do Messias é uma história fraudulenta, porque na Grécia tinha Hércules, que era filho de quem? De Zeus. Na Índia tinha Ganesha, que também teve 12 discípulos, fez milagres, ressuscitou ao terceiro dia. E existem várias histórias plagiadas, são plágio da história de Yahushua. Estão compreendendo? Então eles se apegam a essas histórias plagiadas, que é sempre o diabo sempre quis imitar o que o Criador fez, para poder dizer que o Messias era um semideus. Mas nós também somos semideuses. Está aqui na Torá. Amém? Somos semideuses. Ai, isso é muito pesado. Não é pesado não. Você vai entender. Nós somos semideuses. Você é um semideus. Eu sou um semideus. Porque nós somos filhos de quem? Filhos de quem? Iahu, de Zebaote. Nós somos filhos do Adonai dos exércitos. Nós somos filhos do Supremo Criador de todo o universo e dos universos e dos mundos existentes. Em Bereshit 1:26 diz assim: e Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o rebanho, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Então veja bem, os crentes religiosos evangélicos, eles se apegam na Trindade aqui. Eles falam: está vendo? Olha que diz a palavra: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então vocês estão vendo que aí é a Trindade, porque o Criador está falando no plural e não no singular. Que ele está falando para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mas isso está errado. Quem que estava com ele lá no livro de Melquisedeque, nessa escritura sagrada de Melquisedeque, revela que Hashem
estava falando com Micael, Graviel, Fanuel e Uriel e os 24 anciões. Ainda Micael perguntou para ele assim, falou: nosso rei, até quando vai durar isso? Vamos lá e vamos resolver, vamos dividir logo isso aí, acabar com essa bagunça que a Satã está fazendo lá. Aí o Eterno disse: deixa acontecer, para que cresça o joio e o trigo. O Eterno permitiu, deixou acontecer. Então, quando ele está falando aqui, façamos o homem a nossa imagem, nós somos a imagem do Eterno, somos a imagem também de quem? Dos malachim, dos anjos. Então entenda uma coisa: nós, a princípio, não fomos criados de carne e osso. Vocês estão compreendendo? A primeira configuração do homem não é isso que nós somos. Hoje, nós não éramos isso aqui. Nós éramos conforme a imagem dele. Satanás sabia disso. Satanás sabia. O Elohim falou que nós dominaríamos sobre todos os animais. No versículo 27 diz: a palavra de Elohim criou o homem em sua própria o quê? Imagem. Na imagem de Elohim o criou, homem e mulher, e ele os criou. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes falou: sejam frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre toda a classe de viventes que se move sobre a terra. Então, o homem foi dado ao homem o quê? Domínio. Domínio. O homem podia pescar sem usar vara. O homem podia, com vontade de comer um fruto, e ele podia pedir a árvore, e a árvore daria a ele o fruto. O homem podia administrar o tempo. Ali não está chovendo, peraí que eu vou ordenar as forças da natureza, e as forças da natureza não davam chuva em lugares onde Adão foi feito para esse fim, e todos os descendentes de Adão também nasceria com essa configuração. Vocês estão compreendendo? Olha o exemplo: o teu filho tem a configuração sua. Tem ou não tem? Os nossos filhos têm algo nosso. Eles sempre têm informações nossas. Eles andam, fazem coisas, gostam de coisas que nós gostávamos, ou até inclusive gostamos. Então toda a sequência da geração humana era para ter nascido dessa forma. Mas Satanás enganou, como você já conhece a história, engana Adão, engana Rava, e faz o homem transgredir contra o Criador. Então todo o poder que o Eterno deu ao homem de domínio, de criar, você acha que Adão iria usar um celular para se comunicar? Ele ia precisar de assistir televisão, de ler livro para ter informações? Você acha que Adão precisaria de estudar? Você pode esquecer isso aí, irmão. Adão era um ser extremamente dotado de conhecimento, a ponto de que quando o Iago falou para ele: dê nome aos animais, ele deu. Nós não temos condições de dar nome aos animais. Aí o que acontece com o ser humano hoje? Qual o domínio que o homem tem sobre os animais? Nenhum. Vai lá, entra na jaula do leão. Não, animal lindo, maravilhoso? Mas entra lá para tu ver o que ele vai fazer com você. Ele vai te despedaçar e vai te devorar. Entra na jaula do urso, entra na jaula de um gorila, de
monte de serpente. O homem não tem domínio mais sobre os animais. Não tem. Os animais não respeitam o homem. Por quê? Por que os animais não respeitam o homem? Porque o homem caiu, desobedeceu o Criador e o pior de tudo, arrastou também a criação. Toda a criação sofre e geme angústia até os dias de hoje por causa do pecado do Éden. Então, quando os animais, que eu estava vendo essa semana o Discovery, né? Os mergulhadores mergulham para pescar uma iguaria, né? Que é vendida nos restaurantes japoneses, custa uma fortuna. E só existe em águas perigosas, cheia, infestada de tubarão. Aí um rapaz desceu, nadou, foi até lá, voltou, ele já era muito experiente. Aí falaram para ele assim: Senhor, você não tem medo, o repórter perguntou, você não tem medo de estar mergulhando e tal? Ele falou: não, a gente se acostuma com ele, só tem que tomar cuidado e tal. Mas aquela entrevista dele era a última que ele estava dando. Quando ele mergulhou de novo, enquanto o repórter saiu daquele barco e foi entrevistar outro pescador, 2 tubarões veio e acabou com a vida dele. Era para ser assim? Não era para ser assim. Mas passou a ser assim. E agora entenda. E tem um outro rapaz que ele nada com os tubarões. E tubarão branco. Um encontro com um tubarão branco é 100% garantido que ele vai te dar uma beliscada. Nem se for para te investigar. Mas a mordidinha que ele dá para investigar é o suficiente para cortar você no meio. Aí tem um outro rapaz que ele nada com o tubarão branco, ele brinca com o tubarão, e o tubarão não faz nada com ele. E ele conversa com o tubarão. Tem um outro rapaz que, inclusive, esse crocodilo dele morreu. Ele nadava com o crocodilo, chamava até o nome do crocodilo, chamava Bote. Eu não sei se vocês chegaram a ver na televisão. Ele nadava com o crocodilo. O crocodilo vinha chamar ele na casa dele, gente, para brincar. Um crocodilo de 4,5 metros, enorme. E aquele homem nadava com o crocodilo, brincava com o crocodilo. E todo mundo falou: rapaz, você não tem juízo, esse animal vai te matar uma hora. Não, o pote não faz mal para ninguém. Você que não sabe conversar com eles. Aí tem um outro cara na Índia, que ele conversa com cobra, encantador de serpente. Aí as pessoas falam o quê? Isso aí é demônio. Não é demônio. O ser humano tinha habilidades de dominar os animais. Quem que deu essa configuração para o homem? O eterno Criador. Ele deu desde o princípio domínio sobre os peixes, sobre os répteis, sobre todos os animais. Tem outro, um encantador de leões. O cara desce no meio da selva na África, vai lá no meio dos leões, brinca com os leões, e os leões não fazem nada com ele. Como que pode isso? Em algumas pessoas, certas configurações não estão bloqueadas, então elas conseguem ter essa habilidade. Isso não é diabo, não esquece essa história que o cara, o Eterno deu a nós essa habilidade. Isso foi perdido porque o Adão pecou. Então o homem perde essas habilidades, ele perde parte dessas habilidades e as coisas ficam complicadas. Vocês estão compreendendo? O ser humano se torna inimigo dos animais. Algumas pessoas conseguem desenvolver essa habilidade. Você veja, tem pessoas extremamente inteligentes, sim ou não? Que a gente fica até abismado de ver a inteligência da pessoa. Por exemplo, Albert Einstein, um físico que era assim impressionante as habilidades e as teorias desse homem.
Inclusive até o cérebro dele era diferente do cérebro dos outros humanos. E Einstein conseguia inclusive ter contatos, como ele dizia, interdimensionais. Aí eu pergunto para você: é demônio? Não. A sabedoria em excesso é demônio? Não. Você só usa metade do córtex do seu cérebro. Você sabia disso? Só uma parte. A outra parte está inativa. E essa parte que foi bloqueada, é ali que está o mistério. Você nem usa a sua glândula pineal direito. Você nem usa a sua glândula pineal direito. E tudo isso foi bloqueado. E se você desbloqueasse essa parte do teu cérebro, você ia fazer coisas terríveis. Você ia fazer coisas terríveis. Você ia flutuar. Você ia andar sobre as águas. Você ia ordenar para a figueira ia secar da raiz até as folhas. Você ia dizer para o paralítico ande, e o paralítico ia andar. Você ia curar cegos. Você ia manifestar o poder de quem? Do Iago, que ele deu para você. Mas como um emissário Paulo, Shaul, ele disse que o príncipe deste mundo cegou e embotou todos o entendimento da Bezorá. Então as pessoas hoje estão embotadas, vedadas. Vocês estão compreendendo? Você chega para falar com as pessoas, nem que você vá falar de Jesus, as pessoas parecem que estão o quê? Estão cegas. Tá bom, pode dar a boca. Elas nem lembram mais. Só lembram quando a corda aperta, não é verdade? Porque assim está o ser humano. O ser humano está nessa configuração de homem caído, destruído, para ser manipulado. Satanás fez isso, sabe com qual objetivo? Era a única forma dele conseguir manipular o homem. Era bloqueando o córtex, o entendimento, a sabedoria, a luz divina que habita em nós, para que você se tornasse uma marionete, um escravo. Então como que acontece? A pessoa procura ajuda no centro espírita, na magia negra. O diabo fala que ele vai dar para ela isso e isso. Não é verdade? Ele não dá nada, ele não tem nada para dar para ninguém. Ele simplesmente faz um ritual para liberar alguma fonte sua. Aí acontece um milagre na sua vida, você atribui a quem? A ele. Mas ele não te fez nada, ele apenas te roubou. Ele escondeu e bloqueou a capacidade que o Criador do Universo colocou em cada um de nós. Estão compreendendo, sim ou não? Então hoje nós somos essa porcaria aqui. A gente envelhece, apodrece, temos um monte de problemas de saúde ao longo da vida. Somos isso que você está vendo aqui. Mas antes de se tornarmos corpo, nós éramos o que? Alma, nefesh vivificada. Nós não éramos de carne e osso. Nós éramos, eu não sei explicar como é esse corpo de nefesh, como o pessoal diz, alma vivificada. Éramos diferentes, com uma capacidade impressionante, mais do que qualquer outra criatura do universo, mais do que qualquer outra criatura que exista, a ponto dos próprios anjos, Satã e toda a turma que veio com ele para cá, olhar para o ser humano e ter inveja de nós. Fala, olha, Hashem criou eles com a mesma configuração dele. Eles têm poder, são poderosos e vão julgar o universo com ele.
Eles não aceitaram isso. Então Satanás tinha que bolar um plano para nos destruir e nos escravizar e tirar de nós o poder que o Eterno nos deu. Vocês estão compreendendo? É por isso que você sofre às vezes de depressão sem querer. Você está assim, está tudo bem, daqui a pouco você está lá deprimido. Daqui a pouco você está lá angustiado. Você sabia que enquanto você estiver angustiado, você não manifesta a luz? Sabia disso? Você sabia? Enquanto você estiver oprimido, você não manifesta a luz. Mas a hora que você levanta, bate seu pé e começa a clamar, invocar o nome dele, por isso que ele nos dá o nome. Vocês estão entendendo? Todas as forças das trevas que tiverem te oprimido dão em retirada, porque eles sabem que você está emanando a luz de quem? Do Criador. Então é por isso que você não pode. A hora que as coisas estão te oprimindo, você não pode deixar te oprimir. Você tem que levantar a tua cabeça, invoca o nome de Yahushua e peça ao Eterno que mande todo o poder para quebrar. Por isso que o Mashiach diz: a luz que há em ti, se tornar trevas, grandes trevas serão. Porque existe uma fonte de luz que está dentro de cada um de nós, que foi posta por quem? Pelo Eterno Criador. E essa luz não pode virar trevas. A partir do momento que ela virar trevas, a escuridão, Satanás devora você vivo. Por isso que quando você está se sentindo oprimido, ele gosta desse corpinho nosso, porque esse corpinho nosso condiciona ele a nos oprimir, a nos angustiar, a nos entristecer. É o corpo da morte, é corpo de morte. O emissário Shaul define claramente que o nosso corpo é corpo de morte. O Mashiach disse: a carne para nada presta, mas o espírito está pronto. Porque o Salvador não veio libertar você, ele não veio libertar teu corpo. Ele podia transformar teu corpo, mas ele achou melhor te dar um corpo o quê? Um corpo cheio da presença divina. Por quê? Se Satanás conseguiu corromper os corpos dos anjos, levar os anjos à corrupção, imagine um ser humano que habita num corpo de barro. Por isso que Satanás falou: olha, Hashem, eu quero que você venha e nasça como um homem. Vem viver aqui no mundinho que eu estou dominando. Vem viver no mundinho que eu alterei as leis da física. Vem viver no mundinho que eu modifiquei os corpos dele. Eles agora estão habitando em corpo de carne, corpo pecaminoso. Eu levei eles a desobedecerem a ti e perderem a parte o quê? Divina. Agora eles habitam em corpos terrestres. Vem aqui você e vista o mesmo corpo. Vamos ver se eu não faço com você o que eu faço com Adão. Que eu fiz com Adão, eu fiz Adão cair, eu faço você cair também. O que o diabo fez com o Mashiach? Tentou o Mashiach até umas horas. Foi ou não foi? Sim ou não? Se tu és filho de Elohim, lança aqui de cima. Se tu és filho de Elohim, faça essas pedras se transformarem em pão. Ele imaginou: eu com muito menos eu derrotei Adão, que era corpo que era nefesh vivificada. Agora esse aí, Yahushua, filho primogênito, vai estar num corpo carnal, físico. Vou fazer ele cair com mulheres. Vou fazer ele se entregar à riqueza, à luxúria e a todo tipo de vaidade desta vida. Mas o Mashiach não se entregou. Agora por quê? Por que o Mashiach fazia milagres? Por quê? Porque ele não nasceu de uma coabitação, de uma relação sexual. Porque se ele nasce de uma relação sexual, e a Yahushua seria 100% o quê? Bloqueado, como nós.
faz ser bloqueado? É porque nós nascemos 100% de uma relação carnal, uma conjunção carnal. E isso nos leva a ser o que nós somos. Vocês estão compreendendo? Isso nos leva a sermos o que nós somos. Se nós hoje não temos as habilidades do Salvador, é porque nós não temos fé? Não. É porque nosso corpo não é preparado para isso. Então existe muita mentira sendo pregada. Por que você acha que os homens que não conseguem fazer o que o Salvador faz? Você vê alguém andando hoje em cima das águas? Você vê Valdomiro, Santiago, de Macedo andando em cima das águas? Você não vê. Mas eles são homens de fé. São de febre. Um está com problema nas vistas, tem diabetes, tem mais não sei o quê. Por que ele não curou a si mesmo? Mas ele manda os outros jogar o óculos fora. Manda ou não manda? O outro estava com problema no joelho, com um tendão rompido. Ele fala para todo paralítico andar, mas ele não curou a si mesmo, porque são falsos curandeiros. Você precisa entender uma coisa: o nosso corpo caído vai ser regenerado só depois da morte, ou quando o Mashiach voltar, todos seremos transformados. Mas enquanto isso, você vai envelhecer, você vai sentir dor nas costas, você vai sentir dor nas pernas. Se você não se alimentar direito, seu corpo vai sofrer com a má alimentação, porque nós estamos num corpo caído. Vocês estão compreendendo? Você está num corpo caído. Eu posso ali entrar na jaula do leão, porque está escrito na Torá que eu tenho domínio sobre os animais. Então eu vou lá: leão, me obedeça. Não faça isso, que o leão vai te comer. Eu não posso entrar na jaula onde está uma cobra piton lá de 12 metros, devoradora de homem. Eu vou lá e vou dominar aquela serpente, porque está escrito na palavra que eu dominarei sobre os répteis. Não vá, porque ela vai te comer. Eu posso nadar com os crocodilos lá no rio Mumbai, na África, com os maiores crocodilos do planeta, estão lá. Eu posso ir e eles não vão fazer nada, porque está escrito que eu tenho domínio sobre os animais. Não vá, porque eles vão te comer. Vocês estão compreendendo, senhor? Porque nós não temos 100% da divinização. Nós não temos metade do que o Mashiach tinha. Muitos chegaram para o Mashiach e falaram assim: mestre, tu és bom. O que o Mashiach falou? Bom é o Iarro. Por que ele disse isso? Alguém pode me dizer? Porque ele estava num corpo físico. Sabia disso? Ele estava num corpo de serpente humana. Você não já leu na palavra aquela serpente colocada na cruz, na haste de metal? Quem você acha que aquela serpente representava? O Mashiach. Ele veio na forma humana, e a forma humana representa a serpente. Mas é muito forte, é muito forte. O corpo humano representa a serpente, a ciência da serpente. Aquela serpente com uma haste, que todo mundo olhava para ela e era curado, representava o próprio Mashiach. Em outras palavras, o Eterno estava dando um recado para a serpente que se chama Hassatan, desde o princípio do Éden. Da mesma forma que você derrubou Adão, eu vou enviar meu filho também na forma de serpente, e ele vai pisar na sua cabeça. Ele vai mostrar para você que no corpo, nesse corpo mesmo, ele vai te humilhar e vai te derrotar, Satanás. Foi isso que o Mashiach fez. Vocês estão compreendendo? Porque existe uma outra história por trás da serpente, do corpo da serpente, como eu já falei, que houve, na verdade, são metáforas, houve manipulação genética.
Como Melquisedeque disse no livro sagrado de Melquisedeque, Melquisedeque fala que Ra-Satã apagou todos os traços da divindade de Yahweh que havia no ser humano. Quem foi que modificou o nosso corpo? Foi o próprio Satã, a própria serpente. Vocês estão compreendendo? O Mashiach, ele mostra para Kefa. Olha a situação do ser humano, não era diferente de antes e de agora. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Agora você faça uma comparação com Kefa, na mesma situação que a nossa, trabalhando, gemendo, lutando para ganhar o pão de cada dia. Mas os peixes fugiam de Kefa. Kefa lançava a rede e os peixes iam para o outro lado. Aí lançava a rede ali e o peixe para o outro lado. Sempre modificando. E Kefa sofrendo para conseguir pescar. Lucas capítulo 5, versículo 5 mesmo, vamos começar do versículo 1. E veio a se passar que, enquanto o povo apertava para ouvir a palavra de Yahweh, ele estava junto ao lago Genezarete, e viu 2 barcos posicionados à borda do lago, mas os pescadores saíram deles e ficaram lavando as suas redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Shimon, pediu que ele o afastasse um pouco da terra. E ele assentou-se do barco e ensinava ao povo. E ora, quando ele